Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. Hoje é um daqueles episódios especiais aqui que eu sento com o meu parceiro aqui, com o meu sócio, o cara que manda no comercial aqui da empresa, com o Vitor. E a gente fala, porque a gente gosta muito, né, desse tipo de episódio, que a gente vai falar sobre os últimos lançamentos. Então, a gente vai falar de lançamentos de produtos jurídicos, que para você, se você caiu de gaiato aqui, basicamente se resume a causas que os advogados que nos procuram todo mês, a gente está numa média de 800, tem meses que chega a mais de 1.000 leads, nos procuram tentando prospectar clientes em determinadas causas. E a gente tem muitas causas, algumas extremamente curiosas, né, Vitor? Depois você pode contar algumas aqui, para não dizer outra palavra, tipo bizarras, assim. E o bacana é que muitas delas a gente consegue filtrar, faz esse estudo internamente. Então tem um time aqui hoje na TreeMind que só faz o estudo, análise de viabilidade, para dar um nome bonitinho. O Vitor basicamente, junto com o time comercial, passa para o nosso time de estudo de viabilidade e eles vão olhar duas coisas, basicamente, né? Tem processo mesmo? Vamos ver se tem gente comprando, né? Se tem gente processando e se tem gente pesquisando, porque a gente sabe que o mercado está buscando por uma solução sobre aquele tema. Essa combinação de maneira simplificada é o que resulta na criação dos produtos jurídicos. Então hoje você vai ouvir a gente falar aqui de 8 causas novas, tá? Nesses últimos 30 dias, aqui aproximadamente 30 dias, você vai estar ouvindo esse podcast logo no começo de junho, a gente está gravando no final de maio. Então causas que já estão disponíveis para você que é nosso cliente, enfim, fazer um upsell no seu contrato, para você que, puta, legal, gostei dessas causas. A gente vai trazer causas do empresarial, basicamente são 2 causas do empresarial, uma do civil, uma do rural, algo novo para a gente também, que está sendo buscado, bancário, muito advogado adora o bancário, trabalhista e consumidor. Então tem 8 causas, cada uma delas você vai ouvir a gente falar aqui um pouquinho sobre algo curioso, números que a gente traz, que a gente busca, a gente pesquisa a partir desse time que são responsáveis pela criação dos produtos, tá? Então tem um time hoje que só faz isso aqui, que parte da pessoa que faz toda a pesquisa, o briefing, a parte de estudo do produto, são advogados, inclusive. Aí vem depois uma pessoa que só faz o conteúdo, olha o tamanho da complexidade. O Vitor daqui a pouco vai explicar um pouco do modelo, mas faz só o produto escrito, pensa em tudo aquilo, tem que ser um produto, primeiro, não pensado para advogado, tem que ser pensado para o cliente, então tem que resolver de fato, tem que mostrar que é um especialista, não é complexo de fazer. Depois vem um design, né, que é o design UX que a gente fala, que é um design totalmente diferente do design tradicional, porque ele tem que pensar no mobile, né, na pessoa navegando, tem que pensar na rapidez, nas cores, na combinação, tudo isso pensando no usuário que vai entrar nesse produto, se tornar um lead, se tornar uma oportunidade de negócio para o seu escritório. Certo? Então, antes da gente entrar em cada uma das causas aqui, eu vou pedir para o Vitão, conta um pouquinho, Vitão, de como tem funcionado na prática ali no comercial, para quem caiu de gaiata ou para quem a gente já viu a gente falando, mas ainda não entendeu muito bem. Como é que a gente operacionaliza, como é que a gente comercializa hoje esses produtos? Boa, maravilha. Então, para começar, né, existe, como o Guilherme falou, a metodologia para de fato chegar no produto. Então, a gente olha para 2 indicadores muito simples, né? Volume de processos ou tamanho de mercado de uma maneira geral. Então, a gente olha a quantidade de pessoas que poderiam ter, de alguma forma, aquele problema. Enfim, olhar o tamanho do mercado e olhar também o volume de pesquisa sobre isso. Porque a gente tem o tamanho do mercado endereçável e tem o mercado já que procura, que já está prestes a tomar uma decisão ali. Show. Definido isso, a gente constrói, né? E a gente tem uma estrutura de ponta hoje para construir páginas de alta conversão. Então, a página, como que falou, ela é totalmente pensada para o cliente, né? Ela é focada em usar linguagem simples, em simplificar o próprio produto em si para o cliente, educar esse cara para que ele já chegue mais redondinho no momento que ele for lá chegar para o nosso advogado. Aonde a gente faz esse lead chegar? Hoje, a parte mais interessante disso tudo que a gente está falando, inclusive para os nossos leads, né? As pessoas que nos procuram aqui, é que a gente não se limita mais a só o cara que procura. E isso é uma coisa muito importante, porque tem muitos produtos advocatícios, jurídicos, que as pessoas não fazem ideia, que é um direito que elas possuem, e a gente nunca vai trazer, ou nunca traria esse cara por uma pesquisa, né? Ou dificilmente traria isso por uma pesquisa. Então, a gente partiu para cima e começamos a encontrar estratégias que, óbvio, não violam o código de ética, mas que a gente não se limita só à pesquisa. Vou dar um exemplo muito simples aqui, é uma campanha que a gente chama de Performance Max, né, que ela é através do Google, ela é basicamente uma campanha 100% baseada em algoritmo. Então, eu posso dizer para o Google, falando assim, cara, eu tenho um site aqui que, acessa 30 mil consumidores que são meu público-alvo aqui, eu quero pegar esses caras, então eu vou lá, coloco para o Google e falo, dessa URL aqui, eu quero que você comece a encontrar esses caras. E aonde que a gente vai encontrar esses caras? Cara, são os mais diversos possibilidades de canal. No e-mail dele, naquele explorar que tem do Android, né, que você vai vendo as notícias e muita gente fica acessando aquilo ali, mexendo, navegando por ali. Eu apareço ali também. Cara, eu apareço em muitos lugares. E para você achar que a gente, né, tá fazendo uma coisa meio inventada, só para você ter uma ideia, existem grandes marcas que fazem a mesma coisa, né? Então, tipo, HBO Max tem um exemplo na nossa apresentação. Grandes empresas, de fato, Mercado Livre, um monte de grandes empresas estão indo por esse caminho. Então, a gente não é bobo, a gente olha para os caras o que eles estão fazendo e pega essas referências e transforma
para o mercado dos advogados. Então, em resumo, a gente, através do tráfego pago de forma multicanalizada, então, através de vários canais, pesquisa, outros sites, e e-mail e mais um monte de lugar, a gente impacta essas pessoas, traz essas pessoas para dentro de uma página, onde elas aprendem um pouco mais sobre o problema que eventualmente elas têm, enxergam que existe um especialista que pode resolver, preenche lá um formuláriozinho rápido, né? Conversa com o nosso robô, passando as informações básicas, e dessa forma a gente repassa isso para os advogados que estão nos contratando aí, esperando esse lead chegar para atendê-lo. Bem legal. E você só esqueceu de um ponto aqui que é importante, né, cara, que a gente coloca o nosso na reta. Eu gosto bastante disso porque fica fácil conversar com o cliente, que é a garantia de leads, né? Em várias dessas causas aqui, a gente de fato coloca, olha, cara, você vai gastar isso aqui e eu tenho que te gerar esse número de leads, certo? Muda o preço, né, do B2B para o B2C. Então, eu quero consumidor, quero previdenciário. Tem um preço que a gente consegue converter esse cara a um valor menor, mas eu quero só a empresa que fatura 30 milhões, que é o sonho dos advogados empresariais. Falo, cara, esse cara eu converto aqui grão de areia, então ele vai custar muito mais caro, por óbvio, né? Mas o bacana é que a gente, diferente do formato tradicional, que a gente nasceu como agência, a gente coloca o nosso na reta. Né? Então, vou dar um exemplo de um cliente ontem que não tinha chego no limite, eu atendi o cliente, não tinha chego na média de leads dele, a gente está tracionando a campanha dele ainda. Eu falei, cara, o boleto que vai vencer agora, especificamente o boleto que eu uso para o tráfego, eu vou postergar. Eu não tenho como te cobrar, porque eu não cheguei no mínimo de lead que eu tinha prometido para você. E é legal porque o cliente percebe. Você fala, pô, os caras estão com deles na reta, entendeu? E a gente gasta mesmo. E a hora que dá boa também a gente se dá bem, porque daí o negócio traciona em termos de lead, eu chego para ele, aperto ele. Começamos a fazer isso agora. Olha, cara, na tua região aqui tá sobrando uns 30 leads. Se você não pegar, eu vou passar para outro. Né? Então a gente consegue um formato transparente, ao mesmo tempo a gente coloca o nosso na reta, não é fácil gerar os leads, bem complexo o tempo todo, tem essas oscilações, mas fica fácil de a gente demonstrar para o cliente o quanto a gente está junto, está jogando no risco com ele. Perfeito, e até um feedback que o cara deu recentemente, conversando sobre isso, né, que hoje o que existe no mercado tradicional para quem é advogado e está querendo começar a gerar lead e tal, é o que eles chamam de máquina de vendas, né? Que você tem que estruturar uma puta estrutura e tal, não sei o que, fazer investimento e depender e testa e tempo e não sei o que. Cara, aqui basicamente você não precisa se preocupar com nada disso. A única preocupação desse formato é, cara, os leads chegaram, eu preciso atender. Basicamente é isso. Né? Então, dessa forma fica muito mais fácil a relação com o advogado da nossa parte, porque, de novo, a gente está na reta e como que falou, cara, não gerei o lead, não vou te cobrar mais por isso, né? Não vou te cobrar de novo até eu gerar o resultado que eu combinei aqui com você. Então, eu acho que isso é um puta diferencial de mercado. Eu acho que ninguém faz dessa forma, do jeito que a gente está fazendo agora. Então, aqui já existe uma oportunidade, né? Uma virada de chave que, com certeza, daqui a alguns anos, vou ter muitos seguidores aí também. Cara, vamos entrar aqui nas causas, porque tem algumas aqui super curiosas. Posso começar puxando uma aqui? Aí você puxa a segunda. Eu vou começar com essa aqui, que eu participei um pouquinho do desenvolvimento, que eu acho puta animal, que é uma causa do empresarial. A gente, sempre que fala empresarial, quem está acostumado a nos ouvir aqui, vai ver a gente falar sobre porta de entrada, né? Puta, eu quero lead empresarial, às vezes o advogado que não está acostumado no digital, ele acha que o cliente vai lá, procura advogado empresarial e sai ligando e contrata. Infelizmente, não é tão simples assim. Tem, óbvio, as pessoas que procuram assim, mas eles são, a gente não sabe onde eles vivem, onde eles moram, o que eles comem, né? Meio Globo Repórter, assim. A gente sabe que o volume é pequeno, então, sabe, pra gente não seria um puta negócio. E a gente descobriu isso logo no começo, né? Trabalhando como agência, nós comprávamos a palavrinha-chave lá, advogado empresarial. Se você quiser, experimente, faça isso na sua campanha. Você vai ver que o custo de uma palavra começa a ser 30, 40 reais o clique, certo? Aí, beleza, você compra, leva ele para dentro de um site, o site tem que ser maravilhoso, tem que poder demonstrar que você é um cara profissional, um cara, né, que realmente vai resolver o problema dele, que você, até então, ponto de interrogação, não sabe qual é. Ele só falou que é advogado empresarial, correto? Então, é uma baita de uma dúvida, uma baita de interrogação. E a cada 10, 15, 20 leads aparece, às vezes, 2 com qualidade, e desses 2 você tem que, pelo menos fechar um, e às vezes não é exatamente isso que acontece. Então você tem que trazer muita gente, falar com muita gente, você gasta, você cria né, se torna transporte, de certa forma é um risco nisso, para às vezes não fechar nenhum negócio. Então, as palavras de fundo de funil, vamos colocar assim, né, que é advogado empresarial, advogado trabalhista, a gente começou com elas e hoje vê o quanto elas são um mar vermelho. E a gente joga no oceano azul, que são a forma diferente das pessoas procurarem também e buscar pessoas que a gente sabe que estão com problema, mas não estão buscando advogado nesse momento, né? Que é o que o Vitor falou um pouquinho. Então, essa de empresarial que eu vou falar agora, ela é de planejamento tributário. O resultado dela é um planejamento tributário, mas qual que é o gancho? A porta de entrada para a gente. A gente descobriu em volumes que até isso aqui está dentro da LP, depois você que está nos ouvindo, entra no nosso site, vai estar lá. Né, dentro do nosso blog, truemind.com.br/blog, causas de nicho, vai estar lá o conteúdo, o link da LP para você ver na prática isso que eu estou falando aqui. Se você estiver vendo pelo YouTube, vai ter o linkzinho aqui, tá? Spotify também.
Tem uma empresa chamada Sage, que ela fez uma pesquisa que 70% das empresas não sabem, né, ou não sabiam no momento inicial qual que era o melhor regime tributário. Nenhuma novidade, né, extremamente complexo. Né, a gente mesmo está passando aqui por um processo de transição do nacional, do Simples Nacional para lucro presumido versus lucro real, e toda vez que eu sento com a consultoria é um parto, né, para entender todos os detalhes, são muitas nuances, né? Então é extremamente complexo. Mas o que nos chamou a atenção? Quando a gente esse site sempre chega de fora, né, dos nossos clientes, vamos investigar o volume de buscas de pessoas procurando, separado inclusive de lucro real, tá? Então eu vou pegar assim, lucro real, como reduzir, ou qual é o melhor, né, enquadramento, se é melhor lucro presumido, se é melhor lucro real, e outras questões de vantagens, lucro real versus lucro presumido, é gigante, tem muita gente procurando sobre isso. Aí quando você vai para o Simples Nacional, tem muita gente procurando, por exemplo, sobre exclusão do Simples Nacional, sobre desenquadramento por ter atingido o teto, certo? Então nós estamos pegando pessoas aqui que estão procurando, que estão naquele momento, certo? Com esta dúvida sobre o tributo, abordar um empresário, dizendo para ele assim, cara, tem uma estratégia que você pode usar aqui na sua empresa, que foi usada pela empresa XYZ, né? Que você pode diminuir o teu imposto em até 30%, 40%, gerar uma economia anual de X%, cara, a abertura por uma conversa é fantástica, né? Vou abrir um parênteses rápido aqui, a gente gravou o último podcast anterior a esse vai ser qual, Marquinhos, o número? 155, podcast 154 com o Alexandre Silva, se você não ouviu ainda, ouça, vale a pena, ele é um cara, é um advogado marqueteiro, né, no melhor sentido da palavra, e ele tem mais de 200 mil seguidores, só no TikTok, Instagram, LinkedIn, e esse cara basicamente, ele traz de maneira muito simples, muito bacana, muito bem colocada, as estratégias das grandes empresas. Então, ele fala lá, por exemplo, que o sorvete do McDonald's não é sobremesa, né? Que o bombom, aquele sonho de valsa que a gente compra o tempo todo que vai no mercado, ele não é bombom, ele é um wafer. Então, ele fala das estratégias e é uma baita porta de entrada. Então, eu não preciso dizer mais nada, ele é o case que vai mostrar para você. Ó, é exatamente o que ele fez e os clientes que chegaram, ele conta aqui no podcast, a gente conhece ele na essência, então sabe que o que ele está trazendo é verdade, né? Então, este produto aqui, para finalizar o raciocínio, a gente vai trazer o cliente com um gancho de cálculo de tributo. Então, puxa, olha, você que fatura aí, que está no lucro real, lucro presumido, que está achando a carga tributária excessiva, né, ou que você está prestes a sair do Simples Nacional, foi desenquadrado já forçadamente e está puto, né, com o boleto que chega do DAS, que você paga todo dia 20, salvo engano, todo mundo paga dia 20. Cara, deixa a gente fazer uma análise aqui dos teus tributos, deixa a gente tentar te ajudar, porque tem muita oportunidade de redução, de restituição, enfim. Então, uma baita porta de entrada, chegar para essa porta que, em tese, você está prometendo que vai colocar mais dinheiro no bolso do empresário. Tá? Então, o produtinho quente, acabou de ser lançado, está começando a gerar alguns resultados, e esse é um produto, já posso dar um spoiler aqui, que a gente vai colocar certa escassez. Tá? A gente vai trabalhar com alguns clientes em regiões, só depois que a gente realmente tracionar, esses caras estiverem dando muito certo, que a gente vai abrir para outros, né? Que é um produto que a gente não consegue trazer num volume assim tão expressivo, certo? Manda ver no segundo, Vitão. Boa. Então, próximo agora também dentro do empresarial, né, para aqueles advogados do direito público / privado que gostam de se meter nesses rolos de licitação, que é segurança nos processos de licitação, né? Então, um dado interessante é que, cara, só em 2021 foram registrados mais de 56 mil licitações federais, fora o que tem de estadual também, né? Mas, porém, muitos desses editais eles podem ser contestados, porque o advogado, provavelmente que esperto, já sabe disso. Eles têm que cumprir prazo, né, do lado de lá. Então, assim, cara, tem que abrir o edital até sábado. Então, cara, se vira, se você tem outras coisas para fazer. E aí, os edital geralmente é feito de qualquer jeito. Falta muita coisa ali. Falta muita clareza, né, quais são as exigências de maneira mais específica. Enfim, quais seriam aí tá pedindo um documento mais do que precisava. Enfim, às vezes os caras fazem um Ctrl-C, Ctrl-V literalmente desse jeito, e a gente sabe que dessa forma a gente pode abrir muita oportunidade para um advogado empresarial ali pegar as empresas que querem vender para o governo, que diga-se de passagem, tem muita gente que fala que o governo é o melhor cliente, né? Porque o cara não enche o saco, paga direitinho e é isso aí. Mas enfim, tem muita empresa pequena e pequena para média que quer trabalhar com processos licitatórios, e na grande maioria são contratos grandes, né? Porque são pagamentos muito grandes, onerosos mesmo, principalmente quando são licitações federais. E aí que entra a grande virada de chave, porque a gente vê que aí existe um mercado grandíssimo para trabalhar, né? Não é algo muito específico, mas com certeza vale a entrada nisso. Produto mais um, lançado recentemente, aí que você já pode ficar de olho, que a gente também está lançando. Cara, esse é um produto clássico aqui que a gente vai conseguir trazer cliente com campanha ativa. Dificilmente vai trazer com campanha reativa, né? Porque o que a gente vende aqui nesse caso, né, é muito parecido até com a questão da recuperação judicial, que a gente já falou um dia aqui. Não é o cliente que já está com a dor, é o cliente que, ele está participando de licitação,
Tá rolando uns tchums nas licitações, puta, né, não preciso, né, esconder nada de ninguém, é assunto meio delicado, mas o cara sente que, pô, eu ganhei, mas não levou, né, o famoso ganhou, mas não levou. Enfim, e aí você tá lá abordando ele e a gente mostra cases, né, então, olha, essa empresa aqui, sabe, conseguiu através de um processo, através de uma boa consulta, né, de uma boa regularização, ganhar os processos licitatórios ou até mesmo processos que eventualmente ele perdeu, né, em licitações, ele requerer, né, depois buscar, brigar por isso. É um mercado bastante amplo, como você bem abordou, e tem um negócio que me lembrou aqui muito, lembra do Guilherme Gonçalves? Um menino que foi um sócio nosso por um tempo aqui, trabalhou com a gente, moleque sensacional, e ele atua num ramo de tinta, assim, né, para pinturas asfálticas de rodovias e tal, um ramo bastante expressivo, assim, muito de valor bastante expressivo. E esse cara me contou, falou, cara, para mim é um parto trabalhar, ele saiu de uma grande empresa que trabalhava com licitação em função das inúmeras fraudes que rolam, sabe, de inúmeras situações que acontecem. E agora ele estava pensando, ele montou o negócio dele, né, estava pensando em voltar, mas com muito receio, porque falou, cara, eu não quero voltar para o formato em que eu estava participando, que é um formato em que eu tenho que pagar, um formato em que eu tenho que molhar o bolso dos outros. Então, coincidentemente, é um cara que comentou, falou, puta, eu precisava de algum especialista que me desse segurança para participar, né, sem necessidade de eu entrar no jogo aí que a gente sabe que existe um esquema. Não sei se todo advogado vai conseguir resolver esse problema, mas os especialistas, sem dúvida, vão conseguir ajudar de alguma forma. Né? Perfeito. Bom, caindo no terceiro produto aqui, cara, esse aqui eu acho extremamente complexo, é um mercado bem de nicho, né, mas é um produto que a gente apostou lançar junto com o cliente, que é um produto da área civil. E aí sempre que a gente fala, às vezes, área civil, não, existem alguns entendimentos diferentes, então, se a gente vai falando alguma coisa errada, por favor, depois nos corrija aí, tá? Que é o uso capião rural para médias e grandes propriedades. Então, tem um dado que a gente trouxe aqui que é interessante, tá? Do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, na verdade, o INCRA é bem mais conhecido do que, né? É bem mais conhecido do que eu nem imaginava que seria o INCRA. Mais 60 títulos, né, de domínio aqui foram concedidos decorrentes de uso capião. A gente sempre, quando traz esse dado, até um cliente questionou, acho que ontem ou anteontem, Vitor, de onde vem esse dado? Nosso time, ele é autorizado a trazer dados que ele consiga, de fato, publicamente encontrar. A gente usa algumas ferramentas que extraem dados federais, todos os tribunais, às vezes contabiliza quando não acha, tá? Mas todos os dados aqui são dados legítimos de algum instituto. Então a gente vai buscar fontes confiáveis, por óbvio, né? Estamos sujeitos a erros, claro, então se você tiver essa informação contrária aí, por favor, nos envie, que nós não temos nenhum problema em estar errado, podemos corrigir aqui, né? Mas esse é um dado interessante. Então, pensando aqui no quesito negócio, é mais um tipo de causa, Vitão. Bom, que a gente vai trabalhar provavelmente com advogados que estão nessas regiões, talvez eu esteja errado aqui, mas que cercam essas regiões, né? E que a gente vai ter um número, às vezes limitado de leads. Então é mais uma causa com potencial para a gente ter clientes exclusivos. E essas causas são interessantes porque quando a gente lança para o cliente, ele ganha, de certa forma, de largada, a sua exclusividade. E o acordo é muito esse. Olha, o produto a gente faz para você, né? Não te cobra pela criação, por todo o desenvolvimento, que a gente teria que cobrar muito caro para fazer tudo isso, né? E te manda os leads, enfim, tem uma lógica contigo. Mas a coisa dando certo, eu vou abrir para outros advogados que não concorram contigo, mas na tua região eu vou te dar preferência. E óbvio, né, que se começar a sobrar lead demais, isso para a gente tem um custo, que a gente investe para trazer esse lead, a gente vai negociando, se estiver dando boa para você, a gente cresce junto, né? Escala em número de leads. Então, mais uma causinha aqui, super interessante. Estou curioso para saber o resultado dessa, porque, olha, o tamanho do business aqui é grande. E é o produto do produto, né? É o uso capião para ruralismo. É verdade, cara. Tipo negativação indevida contra as telefônicas lá, por exemplo. Cara, a gente vai fazer, acho que muitas das causas que a gente vai entrar esse ano vão ser subnichos de produtos que dão muito boa, né? Me lembrou de uma aqui só para apontar rapidamente, né? Que você pega assim, a própria aposentadoria especial, né? Muito aqui, os advogados que nos acompanham não são previdenciaristas, mas dentro da aposentadoria especial, você tem muita busca, cara. Essa é bem legal, já fica como insight. Aposentadoria, exemplo do eletricista, da profissão, né? Da profissão dele, sabe? Então, do eletricista, do vigia, sabe? Cara, do bombeiro, esses dias começou a entrar alguns leads. Você tem uma galera. E aí a gente se obriga a criar esses produtos. Então, você pensa a quantidade de produto que a gente tem que criar. Pra gente é top, porque é uma baita oportunidade. Se eu consigo achar o público de bombeiro e digo para ele que eu tenho especialistas na aposentadoria, golaço. Então, trago o lead com bastante, com bastante propriedade. Legal? Fechou. Maravilha. Próximo, então, cara, esse é um produto que eu já falei, eu acho que umas 15 vezes diferentes com vários advogados que, conversando, a gente chegou nesse tópico, né?
que é o produto do agro, né? Muita gente pedindo assim, pô, o agro, cara, ninguém faz negócio pro agro, ninguém tá olhando pro agro. Cara, e a gente sempre entendeu que o agro era mais difícil que o empresarial ainda, né? Porque o cara, além de ser empresário grande, ele tá no meio do mato, né? Então, tipo assim, era mais complicado de chegar nesse cara. O que eu já tinha identificado é que o contrato de arrendamento rural era a principal porta de entrada. Assim como existem portas de entrada para as empresas, existe porta de entrada para as grandes latifúndios, não necessariamente só um grande latifúndio, mas um cara que é proprietário de terra e produz através da terra, né, um ruralista de fato, é uma puta porta de entrada que é o arrendamento da terra. Às vezes o cara tá lá com um canto parado, ele não vai produzir naquele canto, ele arrenda essa terra para alguém produzir para ele, ele pega uma parte do negócio, enfim, tem muita oportunidade ali dentro, e é ali que existe uma grande necessidade, porque, por exemplo, quem que o cara, que eles falam muito disso, né? Quem que o dono da fazenda geralmente tem como, o conselheiro? Não é o advogado, geralmente é o agrônomo dele, né? Então, o agrônomo dele que é o cara que tem a visão de business mesmo, porque o cara fez estudo e tal, não sei o quê, e esse é o cara que fala, cara, vamos arrendar uma parte da terra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e esse cara procura, por exemplo, por um advogado para fazer esses contratos de arrendamento. E ali você começa a conhecer agrônomo, você começa a conhecer, se aproxima do dono da fazenda, e aí você vende aquilo que todo mundo fala que é a menininha dos olhos, né? Que é a questão da dívida, do seguro rural, né? Tem muita empresa, muito latifúndio lá, enfim, muito produtor rural, que pega o seguro. E aí agora teve uma seca fodida esses últimos anos, que aí uma galera tá fudendo na seguradora porque vamos dizer assim, tá ativando o seguro dele, e a seguradora tá meio que negando muita coisa, e aí tá rolando uma parada meio foda, só que, de novo, esse cara não procura dessa forma. Então, talvez a porta de entrada abra precedente para você falar com o cara, coincidentemente ele tá passando por um problema como aquele, você já encaixa duas coisas em um. Então, sempre enxergar o produto, mas eu não faço contrato de arrendamento rural, isso é muito simples. Cara, mas às vezes é a porta de entrada para você pegar uma dívida lá que o cara tem, um seguro que o cara tem de 10 milhões de reais. E aí você deixou passar, deixou o dinheiro ficar ali para outro pegar. Então, o contrato de arrendamento, de fato, é um que lançou agora, específico para a galera do agro aí. Muito top, muito top. Você sabe que, coincidentemente, eu vi um contrato esses tempos, a família da minha esposa, né? Eles têm umas terrinhas lá e tal, e aí a minha sogra e meu sogro não mexem com a terra, moram em Curitiba e tal, e arrendaram lá, pouca coisa, não era nada muito grande, pro irmão. E aí começa aquelas coisas. Então, como é que eles pagam? Eles pagam ao final do período. Então, puxa, esse ano foi bom, hein? Então, você fica vendo eles falam assim, então eu fico 25%, acho que fica para eles. Vou te dar aqui em sacos de feijão, então são 60 sacas aqui, e aí a saca tá, sei lá, 200 e pouco, 300 e pouco, e eles recebem a parte deles. Aí tá bom, indo legal e tal, funcionando. O irmão resolveu parar de fazer, porque tinha se ferrado, ficava com prejuízo, e agora veio um arrendatário terceiro, assim, um cara mais desconhecido. Cara, e aí o banco, né, a cooperativa, na verdade, estava cedendo, olha que loucura, cedendo crédito para ele, mandou um contratinho para amarrar os meus sogros, que meu sogro que é dono da terra. Então o cara, em tese, e aí vem um contratinho, 2 páginas, assim, sabe? E aí eles passaram para mim, falando, não, Guilherme, dá uma olhada. Então, eu falei, cara, vou dar uma olhada, mas eu não sou especialista aqui no negócio. Sei que o banco é esperto, né? A cooperativa, ela falou assim, eu estou arrendando, eu estou cedendo aqui o insumo e tal, mas para o dono da terra. Se não der boa, é deles que a gente vai cobrar. E o arrendatário não tinha nada ali para colocar no jogo. Eu falei, olha, cara, pelo pouco que eu sei aqui, não me parece um bom negócio. Você vai ficar com a menor fatia e ainda assim vai ser o avalista. Sendo o avalista que diz que está sendo feito o negócio, né? Sei que eu passei as minhas considerações, eles se acertaram de outro jeito, cara, o arrendatário pelo jeito conseguiu, mas ficou com a terrinha, arrendou ela. Então, e é engraçado lidar com esse público, porque eles fazem um negócio muito no fio do bigode. Então, quando entra aqui, nós estamos falando de coisas grandes, né? Quando entra um advogado, um especialista no meio, certamente tem muito problema para resolver aqui, sabe? Bom, vamos para um aqui que, a galera adora aqui, principalmente os bancários, que é uma causa de direito bancário, que é a revisão do contrato de financiamento. A gente já fez esse produto, acho que algumas vezes, e agora eu diria que a gente está sempre fazendo um rebranding dele, assim, sabe? Relançando ele, tentando de diferentes formas, e essa última acho que ficou bem assertivo. Por que eu acho que ficou bem assertivo? A gente conseguiu, acho que, trabalhar de maneira muito específica naquele tema, né? E aqui vou abrir um parênteses rápido até. Por que a gente faz desse jeito com causas, a gente chama de causas de nicho mesmo? Porque justamente você falar de maneira bastante ampla, falar, eu vou fazer uma página aqui então, Guilherme, vou seguir a mesma linha que vocês estão fazendo e vou falar que eu sou um advogado bancário e tal, e quero também revisão de contrato. Ok, talvez caia alguns leads para você, mas quando você traz a pessoa que está procurando, certo, sobre aquele assunto, ou que você foi em busca, né, do público, como o Vitão colocou aqui, através de criativos, vídeos que a gente mesmo produz, dizendo, olha, tem muita gente se beneficiando, sabe, fazendo revisão de contrato bancário,
e conseguindo, às vezes, reduzir até 50% o valor de uma parcela, por questões que o banco, né, não deveria ter sido feito, tal, etc. Não vamos entrar no quesito jurídico. Então, isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque eu estou falando de maneira ultramente nichada, ultramente específica. Assim como tem, por exemplo, que a gente já falou, acho que no podcast passado, aquela revisão do contrato de financiamento de veículo único, que aí você pega aquela parte já da busca e apreensão, sai a busca e apreensão, o que você faz, né, qual que é o procedimento que você adota. Então, esse aqui, um dado interessante que eu acho que a gente tem é que das mais de 276 mil reclamações, novamente, dado de 2020, o pessoal não trouxe atualizado provavelmente 2021, 2022, porque eles vão encontrar um dado seguro. E essa é uma lógica que eu sempre prego para eles. Olha, traga um dado real de uma associação confiável, alguma coisa assim, né? Mas certamente isso não reduz, não está reduzindo, então a gente sabe que o volume continua sendo expressivo, até pelo número de processos, né, que a gente tem aí bancário. A Associação Proteste, que é uma associação que, pelo que eu entendi, é uma associação que está em defesa do consumidor, né, deu uma pesquisada sobre eles. Eles emitiram uma informação que das ações revisionais, aqui 50%, quase 50% conseguiu reduzir as parcelas, ou seja, é uma baita causa, tem um volume absurdo, né? Diga-se de passagem, pelo que eu sei de números, mais 70%, tanto de imóveis quanto de carros que a gente vê circulando, toda vez que está passando na rua, são financiados, né? E dos problemas que mais acontecem nesses contratos de financiamento, coincidentemente, acontecem nesses períodos que nós estamos vivendo, com uma Selic bastante alta, então taxas de juros absurdas, né? A gente sabe das regrinhas lá, que o Bacen pede, você não pode cobrar mais do que 50% da taxa base, e tem banco que cobra mais do que isso, né? E aí, às vezes não cobra na taxa, mas cobram outros valores adicionais. Tem um segurinho aqui, tem que pagar não sei o quê e tal. Então tem um monte de formas de burlar o sistema. Então é um prato cheio para os advogados que gostam de atuar no bancário. De fato, esse produto aí tem bastante... Estou bastante curioso para saber o resultado que a gente vai conseguir obter com ele. Esse paga, né? Esse cliente paga. Porra, esse aí é show. Esse é show porque o maior pagador hoje, né? Salvo engano, uma hora é o banco, ou ele venceu. Ele sempre está ali. O governo e banco, tiro certo, né? Se você tiver, de fato, o direito, tiro certo. Boa, vamos para a próxima, então. Dentro agora, para os nossos advogados, pessoa física específica para trabalhista, né? Os caras que atuam principalmente com direitos de vínculo e trabalham com hora extra. Aqui é um prato cheio para esses caras, que é o direito focado, né? O trabalhista focado, especialista no direito dos caminhoneiros, né? Cara, tem um dado muito interessante que o Ministério da Infraestrutura fez, um estudo onde a gente chegaram a uma conclusão que 83% dos trabalhadores caminhoneiros não tem carteira assinada. Então, é duas coisas lindas aqui, né? Comprovação de vínculo, facinho, e ao mesmo tempo a quantidade de hora extra. Eu estava falando esses dias com o pessoal lá do DSG, eles falaram, cara, motorista de ônibus e de caminhão é hora extra a dar roda, assim, é um negócio bizarro, uma parada assim, muita, tipo assim, cara, tipo, eu tinha falado que acho que era 250, 300 horas extras por mês. Num ano, depois de 5 anos pegando o passado do cara, é um negócio assim, bizarro. E aí, quando a gente fala de quem seria, né, o réu desse negócio aqui, geralmente são transportadoras que têm grana para pagar, né? Transportadora geralmente é muito líquida, porque quando fecha o contrato é pagado antecipado, depois tem algumas coisas ali, alguns critérios específicos no mercado, mas especialista para os caminhoneiros também é um golaço. Cara, eu conheço talvez pouco, né, dada a proporção desse mercado. Mas, cara, é um mercado complexo, porque a transportadora também ganha uma margem apertadíssima, tá ligado? Então, às vezes eu vejo umas paradas como essa, eu falo, cara, assim, tipo, vai ter alguém que vai estar levando, né, um fumo. E sempre que você fala no trabalhista, né, a gente tem questões particulares que a gente sabe, os valores são muito expressivos. Então, uma causa trabalhista de caminhoneiro, cara, eu imagino que seja uma causa bastante grande. Bom, esse número aqui de 83% não possui carteira de trabalho. Acho que nessa LP tem um dado também que eu não coloquei aqui para gente na pauta, mas que fala que é normal a média da pesquisa, na conversa com das pesquisas que são feitas, né, com os caminhoneiros, eles trabalharam numa média de 11 horas. Puta, eu realmente acredito, cara, porque eu lembro, meu sogro é caminhoneiro, né? E ele, cara, dormia, sei lá, parava de trabalhar no final do dia, escurecia, então dormia num posto de gasolina, além das condições insalubres e tal. Cara, é bizarro aqui, mano. Aplicando aqui o trabalhista, é bizarro. Enfim, não sou um especialista aqui, mas imagina o tamanho do buraco, o tamanho da bomba que é uma causa dessa. Bom, vamos por uma aqui que dá um pouquinho, não vou dizer menos dó, porque essa é contra o Estado, contra a máquina pública, né? Enfim, que é o direito dos servidores públicos, mas no âmbito trabalhista aqui, tá? Então, mais também uma informação aqui, né, de que a gente coloca dentro do produto, tá? Que a gente vai trazendo sempre, que 83% dos... Tá correto isso aqui? Pesquisa,
Ah, não, está invertido aqui. Aqui está a informação correta. Ó. Vamos colocar aqui até já de bate-pronto. Deixa eu corrigir aqui ao vivo, sem precisar de edição. Está valendo a mesma coisa, exatamente. O que acontece aqui, 95 mil processos trabalhistas, tá, por servidores públicos são movidos, tá, em média aí todo ano. Então a gente tem dados que, por exemplo, só no ano o TST proferiu 22.127 decisões de ações trabalhistas desses servidores. Então 2019 foram 95, é isso mesmo. 46% movidos por servidores federais, ou seja, tem um volume bastante expressivo. Quando eu vi até esse dado, achei interessante porque não imaginava que, assim, a gente sabe dos processos administrativos que são, cara, a gente já fez alguns aqui, bônus de mérito, licença, o cara muda de cidade, como é que é, equiparação salarial, tem também a questão aqui que a gente viu da assédio moral, as próprias verbas, né, progressão funcional, esse termo que eu estava querendo lembrar. Mas eu não imaginava que do trabalhista a gente tinha tanta demanda assim. Eu imaginava que você tinha mais assim, o cara não recebeu o bônus que era para receber, sabe aqueles mais clássicos assim? Mas quando eu vi esse número eu falei, caramba, é processo pra caramba. Então mais um produto aí que eu acho que a gente vai fazer um golaço também. E é um típico produto que a gente, esse aqui não vai dar para ficar esperando o cara chegar, a gente tem que fazer campanha, fazer vídeo, tá em busca desse cliente, a gente gasta muito para fazer isso, sabe? Porque esse cara provavelmente ele não está pesquisando tanto assim, e quando pesquisa, aqui tem um probleminha, né, que vale a pena comentar, porque tem muito advogado que nos acompanha, que faz as próprias campanhas. Guilherme, como é que vocês fazem para trazer esse cara, que é o servidor aqui, público, que tem o problema trabalhista? Geralmente esse cara procura, isso é um probleminha que a gente tem, ele procura do mesmo jeito que um cara que não é, entendeu? Então, raramente ele deixa claro na forma de pesquisar. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar aqui que ele está procurando, sei lá, hora extra ou assédio moral. Então ele vai botar assim, assédio moral. Ele não vai botar assim, assédio moral de servidor público. Isso é utopia. Pode até existir, tá? Não estou dizendo que não existe. Mas o número é tão pequeno que não vai dar samba para você. Então o que você tem que fazer? Puta, eu compro aquela palavra-chave e aí tento pescar o servidor público dali. Pô, cara, por óbvio, vai ter menos servidor público. Assédio moral é uma palavra que tem um volume absurdo. Vai ter um número muito menor de servidores públicos. Então, você não vai conseguir pegar de nicho. Não vai conseguir, eu quero só o servidor público, eu sei que o Estado vai pagar e tal. Eu gosto dessa causa. Ferrou, negão. Você vai ter que correr atrás, então você vai ter que criar públicos nas redes sociais, vai ter que criar públicos das campanhas, como o PMAX, que a gente fala aqui, que é em busca do cliente, que é esse público de servidor público, né? Público, servidor público, ótimo. E aí impactar esse cara. Então, você tem que fazer um bom vídeo, aí você tem que atualizar isso o tempo todo. Enfim, é complexo fazer isso. Mas é por isso que a gente se aventura, isso que a gente já sabe fazer. Tem várias outras causas que são semelhantes e que a gente consegue resultado adotando essa mesma estratégia. Legal? Vamos para oitava e última, Vitão? Bora. Então é aquilo que a gente até comentei aqui sem querer, mas a oitava causa é para os nossos advogados consumeristas, que provavelmente não é muita novidade, né? As ações contra as operadoras de telefonia. No próprio site do consumidor, né, do .gov.br, as operadoras de telefonia lideram os rankings de reclamações, com mais de 285 mil registradas. Cara, a ideia é que, né, 80% dessas reclamações são resolvidas, né, em benefício do consumidor, mas também com o auxílio do advogado é possível fugir de processo. E aí que entra uma grande jogada. Esses dias eu fiquei sabendo, né, conversando com uma advogada que veio aqui, que ela encontrou um produto contra a Claro, aqui na região do Paraná. A Claro, quando você notifica ela, né, da reclamação pela negativação, principalmente, ela já entra com um pedido de acordo. É tipo automático. É tipo como se fosse um robô que opera lá. Você foi notificou eles, ele já, um robozinho já manda uma mensagem, já notifica de volta por e-mail, falando, olha, tem um acordo aqui de R$4.000. Então, ela falou, inclusive, que o tempo médio da causa, da notificação até receber o dinheiro, era 40 dias. Imagina isso. Que golaço. Um bagulho de 40 dias. Lógico que não é um honorário bizarramente alto, né? Tipo, o acordo chegava em torno de 5 a R$7.000, então, tipo, 30% disso vai dar R$1.500, R$2.000. Em 40 dias, é coisa linda. Imagina se você faz num volume agora, imagina no volume, né, de fechando 20, 30 clientes desse, cara, 50, 60 pau por mês em 40 dias. Então, assim, fechei o cliente no mês seguinte já tô até recebendo o processo do cara. O cara tá feliz da vida, porque tirou o nome, tirou o nome sujo, etc, e se sentiu, de fato, com o seu direito, né, com a justiça feita, e ao mesmo tempo, cara, 40 dias para receber a causa, um negócio bizarro. Então, assim, ações contra a telefonia vale a pena não só pelo tamanho do Qual mercado. estado que era esse cliente que falou? Qual cidade? Assim? É aqui de Curitiba. Aqui de Curitiba. Legal. Aqui de Curitiba. Top. Então fica aí a dica, porque não só pelo tamanho do mercado, mas também pela facilidade, que como essas empresas lideram o ranking de reclamações, muitas delas adotam medidas, né? Então, tipo assim, se deixar na justiça, vai para 15 mil a dívida, que a gente deveria pagar para esse cara. Então, vamos antecipar, fazer acordo de 8.
Aí o máximo é o 8 que a gente pede. Então o cara já tem acordo, cara, chegou em acordo é coisa linda, vocês sabem disso, é tipo 40 dias, 30 dias, 50 dias, já chegou acordo e a melhor coisa que eu não tive nem que me mexer para entrar lá no CPJ e ficar mexendo nessas paradas. Então, melhor coisa, uma causa excelente aí para quem quer volume e quem quer massa também. Muito bom. Então, cara, basicamente assim, né, Vitão, abordamos aqui 8 causas novas. A gente tem até outras aqui, acabei não trazendo, tá? A gente tem lançado, inclusive, mais do que a meta. Hoje já são, com essas 8 aqui, aproximadamente 110 causas. Então, a gente lança bastante, porque, de fato, muitas dão certo e outras não. Então, a gente vai reciclando e aquelas que dão certo a gente consegue ir escalando junto com o cliente. Enfim, e vai oferecendo outras causas. Tem clientes aqui que atuam com 3, 4, 5 causas. O cliente às vezes nos liga e, pô, cara, o que você tem aí que tá bombando? O que tá em alta? Quando ele tem um time comercial bacana, a gente já tá nesse nível com os clientes. Então, é bacana porque a gente encontrou uma nova forma de escala. Então, a gente joga muito transparente isso, né, com o nosso cliente e funciona bacana. Agora, para finalizar, a gente tem uma notícia aqui super bacana, que é um movimento que a gente vem fazendo ao longo desses últimos meses, que é basicamente o lançamento de um software, né? A gente se compara muito, assim, usa muito com muito orgulho a referência, né, da Jus Brasil, que todo mundo conhece. Jus Brasil hoje, números de lead, eles apontam no site, mas a gente já teve conversas um pouco mais íntimas, assim, de saber que eles geram até mais do que aquilo que eles falam. Então, eles falam em 200 mil leads por mês, né? 200 mil leads por mês, é lead pra caramba, de todas as áreas, né? A gente tem a meta e a audácia de chegar pelo menos em 10% disso agora no próximo semestre, e dá para chegar, né, em 20 mil leads. E qual que é a ideia, né? Qual que é o diferencial que a gente está aplicando? Basicamente, a exclusividade. Então, a gente faz muita entrevista com pessoas que até, inclusive, usam o Jus Brasil, e é unânime, assim. Praticamente todos eles falam, cara, os que gostam e até os que não gostam falam, puta, exclusividade. Tem cara que gosta e aprendeu a trabalhar. Mesmo o lead não sendo exclusivo, ele se diferencia, ele é muito bom no comercial, e aí ele tira os outros da jogada e ganha grana. Tem um monte de escritório que faz isso, né? Agora, o cara que, puta, não curte tanto, aí ele vai culpar, né, o fato de não ser exclusivo na Jus Brasil. Então, a gente lançou o nosso software, você vai estar ouvindo isso aqui no começo de junho, provavelmente, puta, eu quero consultar vocês, sou por exemplo, do previdenciário, a área previdenciária é uma das que a gente mais, previdenciária e trabalhista, mais tem lead sobrando, mais tem lead realmente para utilizar, para comercializar. E quando a gente fala em leads, a gente não está falando em lista, nada disso, é lead que entrou agora, né? Se entrar no software agora, tem lead que acabou de se cadastrar. Seja uma aposentadoria por idade especial, invalidez, ou os benefícios, sabe, de auxílio-doença, auxílio-acidente, o que você imaginar. Então, é uma das áreas grandes que a gente tem lead sobrando. E estamos trabalhando nas outras áreas também, para ter lead sobrando. A ideia é que a gente tenha lead sobrando em todas as áreas, para que quando você chega aqui para consultar o nosso serviço, fala, pô, cara, queria conhecer o trabalho de vocês, mas estou curioso aí, não quero, correr o risco, não tenho grana para perder, quero lead, né, imediato. Puta, bacana, cara, acho que eu consigo te passar já leads que entraram hoje. E a gente só consegue passar também se for lead fresco, né? A gente fala que nem comprar fruta, né? Tem que ser fresquinho. Porque se você pegar um lead depois de 5, 10 dias, o cara já nem lembra mais o que ele, né, quando foi que ele se cadastrou em qualquer tipo de ação que a gente fez e sobre o que tinha que ser falado. Lead tem uma validade, que a gente costuma dizer assim, boa, de 2 horas. Né? Depois de 2 horas, você começa a ter um percentual, é uma desbancada assim, né, de perda de conversão. Então, quem atende rápido consegue converter numa qualidade, numa velocidade muito maior, tá? Então, isso faz uma diferença enorme. Então, a gente vai estar lançando esse software agora. Se você estiver curioso e quiser receber alguns leads, principalmente das áreas que eu falei que a gente tem bastante, entre em contato com a gente aqui, que a gente pode te apresentar sem nenhum compromisso. E acho que você vai curtir bastante. Certo, então? Faltou mais alguma coisa aqui sobre as últimas novidades ou não? Cara, os principais pontos acho que eram esses daí, né? É isso aí. Se você tem alguma sugestão, inclusive, né, de produto que você quer que a gente olhe, comenta aí pra gente dar uma olhada. Eu vou pedir de novo pra gente fazer aquela enquete, Marquinhos. Nosso especialista aqui vai fazer aquela enquetezinha de produtos. No último veio, né, algumas respostas, né? Você lembra de cabeça qual era o produto que sugeriram ou não? Então vamos anotar para no próximo podcast a gente trazer, inclusive agradecer as pessoas que respondem a enquete, mas vem várias sugestões de produto mesmo para a gente desenvolver isso e gerar lead, por óbvio, depois compartilhar, comercializar com esses advogados que são parceiros nossos. Beleza? Então é isso, já sabe, para falar com a gente, lá em qualquer canal, botou TrueMind aí no Google, você vai encontrar a gente, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Sinal de Fumaça, vir aqui tomar uma cerveja com a gente, aqui nas sextas-feiras que a gente faz happy hour sagrado toda sexta-feira. Tá convidado, só entrar em contato com a gente, adoramos receber visitas, inclusive aqui na nossa sede em Curitiba. Legal? Vamos estar presente aí também nos eventos que vão ter aí, Fenaló, Starts, a gente está sempre tentando estar presente, dividir um pouquinho do nosso conhecimento. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!